Olá, bom dia. Bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista de Imbitiba, nossos pensamentos devocionais. Hoje, dia 14 de março de 2021. Como todos sabem, estamos fazendo essas transmissões por conta das restrições de ocupação ali do nosso templo, né? Todos trabalhando assim de forma virtual, mas muito real, como gosto de dizer. E domingo lindo aqui na nossa cidade, Macaé. Contudo, vamos experimentar mais um tempo aí de restrições, de barreiras na nossa cidade, com as cidades vizinhas, um agravamento da pandemia geral aqui no Brasil, né? Mas eu estou feliz de poder estar em contato com você. Semana foi meio difícil para nós aqui, toda a família, a partir das trigêmeas, e os meninos, netinhos também, todos pegaram gripe, né? E as meninas evoluíram para uma pneumonia viral, todos. E as meninas tomando antibiótico, os meninos já melhores, e o vovô ficou por último, né? Então foi uma semana de segunda a sexta, assim, lutando com essa gripe. E não foi muito fácil, não. E você sempre fica com aquela expectativa, né? Será que é gripe mesmo ou vai evoluir para alguma coisa a mais, né? Fica ali controlando. E teve um fato muito engraçado, que eu estava no mercado e não pude segurar um espirro, né? Como que o pessoal se afastou, deu um espirro, o pessoal vazou assim, né? Eu estava de máscara e tudo, mas assim, como que tá preocupante, né? A gente não sabe mais como se proteger como nos protegermos desse vírus terrível. Mas, de qualquer forma, estou muito contente de estar aqui para falar da Palavra de Deus, compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você, que é da nossa comunidade da Igreja Batista de Imbitiba, também com aqueles que acessam a nossa página aí no tempo e no espaço e recebem, através da nossa instrumentalidade, um pouco da Palavra de Deus, né? Nesses pensamentos devocionais. Hoje, como temos falado, né, estamos usando todas as manhãs para trazer uma reflexão sobre a carta do pastor Tiago, carta de Tiago à igreja, né? Uma carta que tem movimentado a nossa igreja, porque a carta de Tiago é uma porção viva daquilo que é o evangelho em ação, ou seja, imprime uma dinâmica em que você tem que responder demonstrando assim que você tem fé, que você é um cristão, com algum tipo de serviço, alguma coisa material, alguma coisa de assistência, alguma coisa física, né? Alguma coisa real. Então, essa vinculação da fé com uma boa obra é um marco ali, e eu acho que é o ponto central da fé cristã, né? A prática da boa obra, demonstrando que você realmente é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Procure imitá-lo, fazer aquilo que ele fez, que ele produziu, mesmo com a sua limitação, mas se transformando em ferramenta útil nas mãos do nosso Deus. Então, para hoje, o nosso texto é Tiago, capítulo 4, no verso 17, encerrando essa sessão, cuja escritura diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha, essa é uma instrução de Tiago muito profunda, né? Que nós que estudamos, os teólogos e aqueles que consultei aqui para receber mais instrução a respeito desse tema, chamam de pecado da omissão, ou seja, alguma coisa que vai mexer com a ética humana, né? E também vai encontrar ali uma muralha nos mandamentos de Deus, né? Um ato que é, na verdade, uma omissão, né? Se omitir, desejando se omitir, sabendo que você está
praticando uma omissão, ou seja, alguma coisa que começa a acontecer lá no foro íntimo do ser humano, né? Alguma coisa que às vezes não é evidente, não está ali para todos perceberem imediatamente aquela ação. Vamos falar sobre isso, né? Esse pecado que Tiago acusa aqui, escrevendo para a igreja primitiva, dizendo, olha, aquele que sabe fazer o bem, que sabe o que deve ser feito, e se omite e não faz, comete pecado. Então, eu convido você a estar conosco e queria chamar agora aqui a nossa sala de transmissão, o casal Eliane e Juvelino, porque temos um momento sempre, dentro do momento devocional, temos essa delícia de podermos desfrutar da boa música, música de Deus, né? Então, convoco meus irmãos para essa introdução, né, preparação para a palavra. Fique com a gente aí, daqui a pouco estou de volta. Até já. Oi, irmãos, mais uma vez, muito obrigada à igreja pelo convite de estar aqui num domingo de manhã com vocês, louvando e adorando, né, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana, quando eu estava trocando mensagem com a Sônia para ver quantas músicas que tinha que preparar para o louvor, eu estava pensando em outra música, né? E aí, na hora, passou essa música, né? Que eu vou louvar agora o Senhor, junto com a amada igreja, meu esposo. E sabe aquela música que arrepia a gente? Então, aconteceu isso porque nós estamos passando por um momento muito complicado de Covid, né? Essa semana acabamos de perder o pai da sobrinha da Denaide, né? Por Covid. Então, tem muitas famílias sofrendo, né? Seja as que estão com algum parente ali num leito de hospital, seja um que já está na UTI, no caso mais avançado, seja em vários lugares aí que a gente está escutando que sequer o leito de UTI está tendo para poder atender a demanda, né? Então, assim, é um momento muito triste, mas essa música, ela fala isso, que a gente está aqui pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, mesmo em meio a tempestades, que a gente não esqueça de glorificar o nome santo do Senhor. Então, agora vamos cantar Jó, interpretado pela Midian Lima. Amém. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu
adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre, sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, Senhor. Agora vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora
nas mãos do nosso Jesus que vive está. Amém. Então, meus irmãos, glória a Deus, né? Seja feita sempre a vontade do Senhor. Tiago 4,17, só para retomarmos aqui e nos sintonizarmos, estamos na mesma batida, não é? Aquele, pois, que sabe o que deve fazer, que sabe fazer o bem, e não o faz, comete pecado. Eu estou feliz com a minha comunidade, com a Igreja Batista de Ibitiba nesse tempo, porque a nossa escola bíblica dominical está trepidante. Estamos aproveitando cada ensinamento, explorando cada ação que Tiago nos leva a praticar, né? E tenho percebido o crescimento espiritual do povo de Deus, nos movimentos que estão sendo feitos, nas pessoas que têm me buscado para querer fazer alguma coisa, trabalhar, participar, e realmente está dando um bom resultado. Louvo a Deus pela vida dos nossos professores e pelo Leonardo, né? O nosso líder aí da escola bíblica nesse tempo. Deus continue abençoando Leonardo, Luana e a sua casa. Esse tema, irmãos, ele é muito da hora, né? Para mim, tem falado muito ao meu coração a questão do pecado da omissão, porque eu sou um líder de uma comunidade, sou um pastor e, acima de tudo, sou aquele chamado cristão, representando o Senhor Jesus Cristo na terra, nesse tempo, não é? Não tem mais apóstolos aqui, né? E só o Senhor conta com o trabalho das nossas mãos, ou seja, colocar a fé em prática. Tiago já nos exortou a respeito da fé sem obras, né? Necessidade de nós materializarmos aquilo que a gente diz que crê. Ele também já nos chamou a atenção a respeito da dependência de Deus, quando discutimos ali, amanhã, diz o Nécio, né? Ele diz assim, amanhã vou para tal cidade, passarei um ano, vou fazer lucro. E depois ele diz assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você deveria dizer assim, se Deus quiser, né? Olha que aprendizado. Agora, acho que cada pessoa, quando fala alguma coisa do futuro, como eu falo assim, né? Planejando aqui as coisas do futuro, quando as portas se abrirem e nós estivermos livres para circular novamente, quantos planos, né? A gente fala assim, mas amanhã, se Deus quiser, nós faremos isso e aquilo. A dependência de Deus, Tiago já explorou isso aqui e nós trabalhamos isso também, né? O sofrimento humano, a questão da tentação, Tiago também falou a respeito do diabo, como ele busca, né, destruir a vida do cristão, colocaram em muralhas, né, para que ele não ultrapasse, colocaram em cadeias ali as opressões, os sofrimentos, e ele falou isso, que nós deveríamos nos aproximar de Deus, né, para nós nos livrarmos do diabo, e estamos aprendendo bastante. E também sobre a língua, né, irmãos? Temos falado bastante isso, como que esse pequeno órgão, né, tem tanto poder, como todas as alegorias ali colocadas, né, e como refletimos sobre isso. A língua que fala demais, a língua que fala de menos, né, falta completar ali a verdade, meia-verdade, ou a língua que não fala nada, se omite, é um pecado de toda forma. E eu, como líder, né, estou aqui sobre esse ensinamento, esse versículo, o pecado da omissão, me escrutinando, né? Porque uma coisa que fica patente nesse tempo, até na época de seminário, ali nos nossos estudos, com os grupos, né? E aprendemos que o pastor deve sempre pegar, tendo a Bíblia numa mão e o jornal, a revista, né, na outra mão, sabendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao nosso redor. O pastor não pode ser uma pessoa tacanha que se fecha ali sem saber as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo no meio do povo, como é que a sociedade está seguindo, né? Quais as novidades, né? Se não fosse dessa forma,
essa insatisfação e esse desejo de sempre aprender mais, estar bem preparado para alimentar o povo de Deus com a palavra santa, né? Se aperfeiçoando com estudos de diversa forma, conhecendo a natureza humana. Tantos pastores se desenvolvem na área de psicologia, né, de treinamento, né, de todas as formas para serem relevantes, poderem ser boas ferramentas nas mãos de Deus, se atualizando. Eu gosto muito quando penso nisso, que preciso estar sempre envolvido, sabendo o que está acontecendo, né? Então eu tenho mostrado para o meu povo, eu recebo informações de todas as mídias, eu ouço tudo, eu vejo tudo. Tem gente que se limita, né, a um pouco de informação aqui, um pouco de informação ali, e se priva de receber informações de outras fontes, então ele não sabe o que está acontecendo do outro lado. Ele não sabe exatamente, não tem fundamento para poder tomar consciência de uma situação, de uma verdade, tomar conclusões, porque está limitado nas informações, não se desenvolve, não se aprimora, se fecha, fica tacanho, né? Eu lembro quando trabalhava numa grande instituição, um grande banco americano, e aprendi ali que nós deveríamos ter aberto uma conta nossa, particular, privada, no nosso maior banco concorrente. Olha que loucura, né? Vamos falar, bota 30 anos atrás, né, eu já tinha aprendido que mesmo que eu fosse empregado de uma grande instituição, eu não devia ter nenhum tipo de vergonha, nem pudor de abrir uma conta no meu concorrente, para eu poder saber o que meu concorrente está fazendo, o que ele está criando, porque todos os e-mails, todas as correspondências, todos os produtos novos que o concorrente criava, ele mandava no mailing dele, e eu recebia imediatamente, sabia o que meu concorrente estava fazendo. Então, quer dizer, a informação é muito importante, você tem que saber toda a informação, tudo que está no mercado. Você não pode, não acesso essa informação, eu não vejo aquilo, ainda mais um pastor, um líder, como eu aqui sou e outros tantos, né? Não sei conversar sobre esse assunto porque na minha santidade eu não posso acessar esse tipo de informação. Olha, que absurdo. Eu gosto muito de Nicodemos. Nicodemos é esse mestre, esse professor, pastor do grupo dele lá, e Nicodemos, ele ultrapassou todos os limites, por mais que ele teve que usar um recurso de procurar Jesus à noite, porque não era conveniente, né? Ia ser criticado, mas ele disse, não posso deixar de me atualizar. Eu tenho que saber o que é isso, o que está acontecendo, eu preciso saber. E aí ele aprendeu uma coisa nova, da hora, um novo nascimento que ele precisava experimentar, e graças a Deus experimentou. Gosto muito desse personagem bíblico, Nicodemos, fala muito ao meu coração sempre, gosto de pregar sobre ele, maravilhoso mestre, né? Ultrapassando todos os limites para estar atualizado e poder, então, compartilhar isso com o seu povo, né? Levar muitos à salvação. Mas aquele que sabe fazer o bem e não faz. Nós somos chamados a fazer o bem. Pastor, um cristão, é chamado a fazer o bem, né? E executar isso. A carta de Tiago é para nos levar a uma ação, não a omissão, porque é um pecado omitir, não fazer aquilo que sabemos que deve ser feito, né? Vamos materializar aqui, para a gente estar bem contextualizado. Há uma pandemia no planeta. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Chegar rapidamente a milhões de pessoas estão morrendo. E o cientista conseguiu, com suas fórmulas ali, encontrar um antídoto. Perfeito antídoto. E agora o laboratório está negociando com esse cientista. O cientista ele pede $1 bilhão para entregar a sua fórmula salvadora. Mas o laboratório diz, eu não posso pagar tanto, posso pagar 100 milhões. Aí a negociação vai, né? Começa a negociação ali, e o tempo vai passando, e cada dia milhares e milhares vão morrendo, e o laboratório e o cientista continuam ali a negociar e acabam fechando a negociação, e saiu por 750 milhões. Não chegou a 1 bilhão, mas chegou bem perto. E milhares de pessoas morreram, né? E assim, quem é que sabia fazer o bem, eu poderia ter feito bem, não fez? Será que
que foi o cientista que estava querendo um preço que ele achava justo para aquilo que ele fez? Ou será que foi o laboratório que achava injusto aquele preço que estava sendo pedido? E quem é o culpado? Quem vai ser diante de Deus quando chegarem lá na presença dele, esses representantes? O que eles vão dizer? Quem é o culpado dos milhões, milhares que morreram enquanto a negociação andava? Bem, outra coisa que eu coloquei para materializar, né? Assim, você está parado no sinal, é meio-dia, sol a pino, e você olha para o lado assim, tem lá uma carroça de um morador de rua, cheio de cacarecos. E quando você procura o morador de rua, ele não está na carroça. Mas quando você olha para o lado, quase embaixo da carroça, está lá um homem caído, por cima do braço, todo desconjuntado. E você começa a pensar, né? Por que meio-dia aquele homem? Não é normal essa hora? Ele devia estar carregando sua carroça, fazendo seus negócios, vendendo seus ferro velho. E ele está ali caído, meio-dia, daquela forma esquisita, o corpo todo torto. E você está aí, o sinal abriu. Aí você percebe as pessoas estão passando, mas ninguém para fazer nada. E você tem que avançar com o carro e você vai embora. Aí fica aquilo na sua mente. Ué, que estranho aquele homem, mas ninguém parou. E você olha no retrovisor e você vê que ninguém está parando. Aí o que você faz? Você dá a seta, sai à direita, contorna o bairro, volta lá para saber, porque você está pensando, não, ele deve estar bêbado. Está bêbado, por isso que está daquele jeito. Não, será que ele está bêbado mesmo? Ou será que ele está tendo uma convulsão, ou tá tendo um infarto, ou alguma coisa que aconteceu e não sabemos, ele precisa de assistência. O que você faz, hein? Você volta, liga para lá, para o bombeiro, se certifica, cutuca ele, acorda para ver se está vivo, ou você vai embora. É bom isso, né? É interessante. Vamos ver a terceira situação aqui. Nós estamos numa guerra dura e pesada, que já se prolonga por muitos anos. Catástrofe, morte, e dor para todo lado, viúvas, órfãos. E um dos exércitos consegue desenvolver uma bomba, uma arma letal. Correu na frente na tecnologia e conseguiu aquela bomba destruidora, poucos segundos devastando uma cidade. Esse exército, então, lança sua bomba, destrói uma cidade inteira e vê o resultado daquilo. Aqueles que lançaram a bomba ficaram aterrorizados, porque não sabiam o poder daquilo que eles estavam carregando no avião. Todos ficaram atônitos. Que poder é esse? O que é isso? Aí vem a grande questão. Agora eles vão lançar a segunda bomba. Eles já sabem o poder da bomba, já viram a destruição que aconteceu. Sabiam que com aquela primeira bomba já tinham definido o poder daquela guerra e quem estaria vencendo. Mas aí tem que decidir. Vai lançar a segunda bomba? Vai matar todas aquelas crianças inocentes? Vai destruir mais uma cidade? É necessário fazer isso? É você que decide se deveria lançar a segunda bomba ou não. Deixa eu colocar mais prático aqui ainda, né? O juiz conhece a causa, ele recebeu todos os argumentos, mas os dias vão se passando, os anos vão se passando, né? Os meses, os anos, e a viúva continua na porta dele pedindo para julgar a causa dela, que é justa. Ela é uma viúva, ela tem necessidades, mas aquele juiz, ele não julga a causa, ele vai deixando passar e deixando passar, e não julga a causa. É uma omissão, né? Vamos falar a polícia. O crime chocou o planeta.
chocou a nação onde foi cometido e chocou o planeta. Um crime hediondo, covarde, de uma malignidade terrível. E a polícia, então, tem todas as informações, fechou o cerco, conseguiu até descobrir os autores do crime, mas ela nunca divulga quem realmente mandou matar a pessoa. Ela não divulga o processo de investigação, a conclusão do inquérito. Não acontece nunca. Os anos vão se passando, as pessoas vão chorando, os familiares estão sofrendo, a comunidade, a população, ali naquela expectativa de ver algum tipo de justiça, mas o inquérito, a investigação nunca se conclui. O que vai acontecer no dia do juízo quando chegarmos diante do Senhor, né? Eu gosto muito do texto daquele cego de nascença, João capítulo 9. Já preguei algumas vezes, aproveitando o texto, né? Um capítulo longo, uma história longa. O homem nasceu cego e depois no encontro com Cristo ele passa a ver. E há um questionamento, uma interrogação, abre-se um inquérito para saber se o homem era cego mesmo, se aquilo não era um produto de charlatanismo, querendo investigar as obras que Jesus estava fazendo. E então, a conclusão, quero ler para vocês, porque nós estamos falando que aquele que sabe fazer o bem, que sabe o que é certo e não faz, comete pecado. Então, quero ler essa porção do Evangelho de João, no capítulo 9, e vou ler só o finalzinho da história. O capítulo vai todo nessa história do homem que nasceu cego e agora estava vendo por instrumentalidade obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o verso 39 diz assim, encerrando a sessão: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam por perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Os fariseus se doeram com aquela palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas como agora dizes, vemos, subsiste o vosso pecado. Mas como vocês dizem que veem, subsiste o vosso pecado. Você já interpretou isso? O que Jesus está dizendo? O que está acontecendo aqui? É exatamente o tema da nossa mensagem. O pecado da omissão. Nós estamos vivendo muito esse tipo de pecado hoje, sei, da igreja evangélica, né, em total. É um pecado da omissão. Ou seja, Jesus, ele pressionou ali aqueles fariseus porque não acreditavam que o homem tinha nascido cego. Interrogaram os pais, forçaram os pais, ameaçaram expulsá-los da sinagoga. Há alguém que dissesse que aquilo foi um milagre de verdade que foi produzido por Jesus. Se alguém falasse aquilo, ia ser expulso da sinagoga. E aí agora estão de frente com o Senhor. Jesus se apresentou, os cegos estão juntos ali. E Jesus disse: olha, eu vim falando para o cego, eu vim aqui para juízo, para aqueles que veem se tornem cegos, e os cegos passem a ver. E como aquilo mexeu com os fariseus, porque eles entenderam o que Jesus estava falando, e é sobre isso que eu quero ver se eu consigo, né, transmitir o que Jesus estava falando, para você entender que aqueles que se dizem que são sãos, que veem, se tornam verdadeiros cegos, é justamente por isso, porque o cego estava ali diante deles, nasceu cego e agora estava vendo, feliz e alegre. Um milagre maravilhoso. Todos eram testemunhas que aquilo era uma verdade. Mas os fariseus não queriam ver a verdade. Ou certo, eles viam a verdade, mas omitiam a verdade por causa dos seus interesses próprios, né? O que estava rolando? Jesus vai levar todas as ovelhas.
a nossa autoridade vai cair o degrau, né? Como? Nunca vimos isso. Se isso for realmente uma verdade, se isso virar verdade do jeito que é, nós estamos desempregados, né? Então Jesus diz: como vocês dizem que vêm, então vocês são os verdadeiros servos. Eu vejo a nossa igreja, o povo de Deus hoje, né, fazendo exatamente isso. Fatos, verdades que estão nuas e cruas diante de nós, e nós não queremos ver. Nós não admitimos, nós omitimos a verdade cegamente. Que coisa dura, coisa difícil, né? Aí o que o pastor faz, né? Assim, o pastor tá muito propenso, né? Coitado do pastor, coitado do líder, coitado do professor, coitado daquele que lidera, né? E ver qual é o interesse do grupo, o que o grupo gosta de ouvir, o que o grupo quer fazer. Aí ele diz: não vou falar sobre esse assunto não, né? Deixa isso quieto, né? Deixa isso quieto, não vou mexer com isso não, que isso é vespeiro, né? Olha só, que coisa terrível, não é? Como que o líder, aquele que tem a palavra, aquele que tem a língua, tem a possibilidade de pecar, ou por falar demais, ou por falar de menos, e também por não falar nada. E Deus me livre, Deus me livre, Deus livre você também, meu irmão, de cometermos tal absurdo, de negarmos a vermos aquilo que está diante de nós patente e não movermos um dedinho da nossa mão para abençoar, para livrar, para curar e para cuidar do nosso próximo. Deus nos livre desse pecado da omissão. Finalizando a minha palavra, eu meditando nisso tudo, contextualizando com aquilo que vivemos hoje, da omissão, do erro e da consequente morte e tristeza de tanto sofrimento e dor. Eu lembrei do grande seminário que fizemos lá na nossa faculdade, Faculdade de Direito, Cândido Mendes, todos foram instruídos, né, para lermos o livro O Capital, escrito por Maquiavel, né? As coisas maquiavélicas que ele ensinava ao rei para poder dominar e dirigir o povo. Recomendo que você, se não leu ainda O Capital, procure receber informações ou ler e pensar, né? E aí surgiu a grande pergunta depois, que ainda é tese para filosofar e discutirmos em todos os lugares, em todas as sessões de conhecimento, né? Que é a pergunta: os fins justificam os meios? Não é? Os fins justificam os meios? Por conta de você atender um interesse, né? Você pode se omitir? Ou por conta de você atender um interesse, uma ideologia, você pode, além de se omitir, você pode mentir para alcançar aquilo que você deseja? Os fins vão justificar os meios? Essa é a grande questão daquele seminário lá na faculdade, Cândido Mendes, e que ainda ecoa na minha mente e transfiro para você, né? Você que eu estou falando para a gente que eu imagino, tem algum interesse em Cristo, como discípulo ou alguém que está se aproximando do Senhor, se sentindo chamado pelo Senhor, querendo melhorar sua vida, sua pessoa, buscando a salvação da sua alma, falando para a gente que, de alguma forma, é sensível à mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para deixar essa pergunta: os fins justificam os meios? Pois é.
eu não posso me calar, né? E às vezes eu pago um preço altíssimo por isso. E como pago preço alto? Mas eu fico aqui olhando para um espelho, né? Eu olho para o espelho, vejo esse homem já maduro, envelhecido, machucado, experimentado da vida. E, assim, eu fico feliz com o que eu vejo, porque não concordo que os fins possam justificar os meios de forma nenhuma e peço a Deus que eu sempre veja aquilo que está diante de mim e reaja com a bondade que Deus exige que eu proceda, alertando, falando, redarguindo, até com aqueles que são opositores, dizendo: Jesus é a salvação. Você vai precisar do Senhor Jesus Cristo. Dizer como Cristo disse para Paulo, né? Olha, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meu irmão, meu amigo, dura para você lutar contra a verdade, dar murro em ponta de faca. Vai sair todo machucado e vai machucar muita gente também que está ao seu redor. Que o Senhor nos livre desse pecado terrível, de conhecer o que é bom, de saber o que deve ser feito e se omitir. Ou mentir. Que a paz do Senhor esteja com você, que a mensagem do nosso pastor Tiago, né, possa ecoar na sua mente, no seu coração, como tem ecoado na minha mente, no meu coração, me fazendo trazer assim grandes reflexões para a vida. A fé em movimento, a fé assertiva, a fé que só provoca o bem do próximo. Que assim seja com você. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo e espero recebê-lo na nossa transmissão de hoje às 18 horas, mudamos o horário. Estamos transmitindo uma vez por semana lá do Templo da Igreja Batista de Imbitiba, na Rua do Sacramento 328, e você continua sendo o nosso convidado. Até mais, um bom domingo para você.